Catequese 37, perseverar no amor. Nesta penúltima catequese sobre a oração, falemos da perseverança no orar. É um convite, na verdade, um mandamento que nos é dado pela Sagrada Escritura. O itinerário espiritual do peregrino russo começa quando se depara com uma frase de São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses: orai sem cessar e em todas as circunstâncias dai graças. As palavras do apóstolo comovem aquele homem que se questiona como é possível rezar sem interrupção, dado que a nossa vida é fragmentada em tantos momentos diferentes que nem sempre tornam possível a concentração. A partir desta pergunta, ele começa a sua busca que o levará a descobrir aquela que é chamada a oração do coração. Consiste em repetir com fé: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Uma oração simples, mas muito bonita. É uma oração que pouco a pouco se adapta ao ritmo da respiração e se estende ao longo da vida. Com efeito, a respiração nunca para, nem sequer quando dormimos, e a oração é o respiro da vida. Como é possível então manter sempre um estado de oração? O Catecismo oferece-nos belas citações tiradas da história da espiritualidade que insistem na necessidade de uma oração contínua, que é o ponto fulcral da existência cristã. Cito algumas. O monge Evrágio do Ponto afirma: não nos foi pedido que trabalhemos, velemos e jejuemos constantemente, não. Isto não nos foi pedido, mas temos a lei de orar sem cessar. O coração em oração. Existe, assim, um ardor na vida cristã que nunca deve falhar. É um pouco como aquele fogo sagrado que se conservava nos antigos templos, que ardia sem interrupção e que os sacerdotes tinham a tarefa de manter vivo. Eis também em nós deve haver um fogo sagrado que arda continuamente e que nada possa extinguir. Não é fácil, mas deve ser assim. São João Crisóstomo, outro pastor atento à vida concreta, pregava deste modo: é possível, mesmo no mercado ou durante um passeio solitário, fazer oração frequente e fervorosa. Sentados na vossa loja a tratar de compras e vendas, até mesmo a cozinhar. Pequenas orações: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, ajuda-me. Pois bem, a oração é uma espécie de pauta musical onde colocamos a melodia da nossa vida. Não está em contraste com o trabalho diário, não contradiz as muitas pequenas obrigações e compromissos, mas antes é o lugar onde cada ação encontra o seu sentido, o seu porquê, a sua paz. Certamente, pôr em prática estes princípios não é fácil. Um pai e uma mãe ocupados em mil afazeres podem sentir nostalgia por um período da sua vida quando era fácil encontrar tempos regulares e espaços para oração. Depois, os filhos, o trabalho, as ocupações da vida familiar, os pais que envelhecem, têm sim a impressão de nunca conseguir concluir tudo. Por isso, é bom pensar que Deus, nosso Pai, o qual tem de cuidar de todo o universo, se lembra sempre de cada um de nós. Por conseguinte, também nós devemos recordá-lo sempre. Podemos então recordar que no monaquismo cristão o trabalho foi sempre realizado com grande honra, não só por dever moral de prover a si mesmo e aos outros, mas também por uma espécie de equilíbrio, um equilíbrio interior. É perigoso para o homem cultivar um interesse tão abstrato a ponto de perder o contato com a realidade. O trabalho ajuda-nos a manter-nos em contato com a realidade. As mãos juntas do monge contêm os calos daqueles que empunham pás e enxadas. Quando no Evangelho de Lucas, Jesus diz a Santa Marta que a única coisa necessária é ouvir Deus, não significa de modo algum que despreza os muitos serviços que ela estava a realizar com tanto empenho. Tudo no ser humano é binário.
O nosso corpo é simétrico, temos 2 braços, 2 olhos, 2 mãos. Assim também o trabalho e a oração são complementares. A oração, que é o respiro de tudo, continua a ser o pano de fundo vital do trabalho, até em momentos em que não é explícita. É desumano estar tão absorvidos pelo trabalho a ponto de não encontrar tempo para a prece. Ao mesmo tempo, uma oração que esteja alienada da vida não é saudável. A oração que nos afasta da realidade do viver torna-se espiritualismo ou até pior, ritualismo. Recordemos que Jesus, depois de ter mostrado a sua glória aos discípulos no Monte Tabor, não quis prolongar aquele momento de êxtase, mas desceu com eles do monte e retomou o caminho diário. Porque aquela experiência devia permanecer nos corações como luz e força da sua fé. Também uma luz e força para os dias que estavam próximos, os da paixão. Assim, os tempos dedicados a estar com Deus reavivam a fé, que nos ajuda na realidade da vida, e a fé, por sua vez, alimenta a oração sem interrupção. Nesta circularidade entre fé, vida e oração, o fogo do amor cristão que Deus espera de nós mantém-se aceso. E recitemos a oração simples que é tão bom repetir durante o dia, todos juntos. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador.